Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar de um assunto importante que vai questionar, eu acho, uma base, todos os trabalhos que a gente vem fazendo, que é o autoconhecimento. A gente segue esse caminho, mas não para muito para observar, para entender e para questionar o que vem a ser esse autoconhecimento. Só que no vídeo de hoje, eu não vou fazer isso sozinho, não. Para a gente poder discutir, debater esse tema, vou ter aqui hoje a Juliana Sardinha, que é psicóloga, terapeuta integrativa e que vai trazer para a gente também muitas de como, na experiência dela, ela também observa esse caminho, né? Tanto na parte da psicologia quanto nessa outra parte da terapia integrativa. Então, bem-vinda, Ju. Muito bom ter aqui você, para que a gente possa discorrer sobre isso. É um tema importante. Gostei muito também de você ter se animado para falar de um tema tão, Sim. tão base, né? Uhum. Pode falar até básico, né? Mas básico de base dentro dessa Uhum. jornada. Então, bem-vinda. Sim, obrigada. Quero agradecer muito o convite e fico feliz da gente pensar nesse tema a partir, inclusive, do que surgiu no seu trabalho, né? No seu grupo. Você tem compartilhado muitas lives, as suas reflexões, as meditações. A partir disso surgem essas perguntas e como que é bom. Eu já aprendi muito sobre mim também nos seus cursos, né? Nos cursos de TET, nos cursos que facilitam o autoconhecimento. Então, muito bom estar aqui com você para a gente poder conversar sobre isso de uma forma, né, leve, descontraída, mas também aprofundar nesse tema. Sim, sim, muito, muito legal. Né? E foi até como eu inesperado. Eu acho que a palavra seria inesperado, porque é uma coisa que a gente não para muito para analisar. E talvez muitas das dificuldades que as pessoas têm em relação ao próprio se autoconhecer tem a ver com esse ruído, que talvez elas acreditem que elas precisam de algo, de alguma coisa específica, né? E às vezes nem compreenderam exatamente o que significa esse autoconhecimento. Eu acho que em algum lugar, talvez nem eu tenha compreendido completamente o que é o autoconhecimento, visto que é um caminho constante, é um caminho infinito, né? Aham, Eu acho que isso é, para mim, uma coisa que eu me questiono o tempo inteiro, uhum, da finitude, dessa infinitude desse caminho, porque você uhum, vê muitas pessoas entrando numa jornada, num caminhar, que parece finito, como se fosse, então eu vou entrar aqui, eu vou resolver uma questão e pronto, agora felizes para sempre. aham, E esse processo, ele é um processo bem do dia a dia, uhum. de uma rotina que se faz, de uma atenção constante. É muito bom te ouvir, assim, porque só de você falar já me veio algumas questões também, né? Eu acho que um dos pontos que eu percebo como autoconhecimento é, assim como você, perceber um processo continuado, né? Não, eu percebo que se enriquece mais individualmente quem percebe que o autoconhecimento é um processo e que não tem uma linha de chegada. Ainda que você queira resolver uma questão e quando você resolve, você fala, beleza, eu tô com preguiça de pensar sobre mim agora. Mas não que isso se finda, né? Né? O autoconhecimento é o quê? É um movimento para dentro, é o que é um movimento para fora, ele reflete na vida, como que se faz, como isso se Uhum. dá. E é muito interessante pensar um pouco sobre isso que você falou também. É de dentro para fora ou de fora para dentro, né? E como que se dá essa relação? Porque a gente cresce ao longo da vida com, primeiro, a gente vai se constituindo a partir do que os outros falam pra gente, nesses primeiros anos. E faz parte do nosso processo de individuação, de entender quem eu sou, um pouco questionar o que as pessoas falam sobre mim e ver, faz sentido? Não faz sentido? Sou eu, não sou eu, né? Agora, se aí eu vou começando a ver o mundo a partir da minha lente. Né? O Teta fala sobre isso, as linhas da psicologia falam sobre isso, que a gente começa a ver a vida com essa lente. Se eu também não paro para questionar esse ponto de vista, que é sempre a partir do que eu já vivi, eu também não vou conseguir me conhecer, porque eu vou estar muitas vezes simplesmente reproduzindo comportamentos, pensamentos, sentimentos
que eu aprendi e que não necessariamente dizem respeito ao meu momento aqui agora. Né? Eu brinco muito com as pessoas que eu atendo que a gente precisa atualizar as informações. Né? No Barras a gente fala um pouco sobre isso também, né? Que às vezes a gente está ali preso numa ideia de quem eu sou, de identidade, que já não condiz com o momento atual. Então, acho legal, além da gente pensar no autoconhecimento como algo contínuo, mas algo que se dá nessa dinâmica da relação, eu e o outro, eu e o mundo, né? Sempre também num momento reflexivo de questionar tanto o meu ponto de vista, que é, né, que está baseado num centramento, mas também questionando o ponto de vista externo sobre mim ou sobre as coisas, né? Por isso que eu acho que é tão complexo, né? Que a gente fala, nossa, é difícil a gente delinear porque simplesmente não vai ter um parágrafo que a gente vai falar, autoconhecimento é 2 pontos e aqui a gente vai englobar tudo, né? Até porque, se a gente fosse pensar o tanto de possibilidades que a gente tem para a gente se ver, né? Uma vez eu estava fazendo um curso que era sobre. Nossa, gente, agora perdi o nome da palavra. Enneagrama. Já ouviu falar de Enneagrama? Ah, eu ouvi falar, sim, que tem É os muito tipos, legal. né? Exato. Também é um estudo da personalidade, não está lá dentro da psicologia, mas é um estudo também de compreensão do ser humano. E aí eu lembro que lá o professor falou: olha, é mais uma forma de dividir o bolo. Então, cada um divide o bolo de um jeito, né? Uns dividem assim, outros dividem assado, e a gente tem um monte de pessoas, um monte de teoria buscando compreender o ser humano. Então, a gente pode tentar se entender por várias vias, e por isso também, né? A gente estava conversando que eu sou psicóloga, mas eu gosto também das práticas integrativas, porque eu não vejo nem a vida, nem o ser humano como uma única ótica. Né? Eu acho que a gente pode se ver a partir de várias perspectivas e isso nos enriquece. Né? Pelo menos a mim, eu prefiro me ver de várias formas do que pensar que eu sou só, sei lá, sujeito do aprendizado, né? Ou só a partir de uma coisa mais energética, né? Eu acho que a gente é tudo isso ao mesmo tempo. Ah, é legal essa ótica, assim, né, que você tem da atualização, acho que é importante isso, porque que é esse questionador, esse questionamento o tempo inteiro, que é o que faz a gente também sair, talvez, desse movimento de um pensamento fixo sobre o que nós somos, ou o que nós devemos fazer. Você pode estar trilhando esse caminho que você está chamando do autoconhecimento, mas em algum lugar talvez você possa estar condicionado numa. Essa aqui é a perspectiva certa. Sim. Só a partir disso que vai funcionar, ou só a partir disso que vai fluir, só a partir disso que algo vai acontecer. E isso Uhum. não é exatamente o contrário do que a gente está chamando de autoconhecimento. Então, eu estou chamando de autoconhecimento esse questionamento, e tudo bem, eu acho que é válido todo esse questionamento. Não existe um caminho certo ou um caminho errado. Mas na minha jornada, assim, a quantidade de pessoas que eu vi negando o caminho anterior para poder dizer sim para o caminho atual, como se, então aquilo que eu fiz não funciona, o que funciona é isso. Não, aquilo que você fez tanto funciona que te trouxe aqui. Só que em algum momento, talvez você tenha encontrado uma outra coisa que funcione melhor para você agora. E é esse o lugar. Teve uma das perguntas que fizeram, inclusive, né, estava mais ou menos junto com essa que, que trouxe essa pergunta do autoconhecimento, qual que é a melhor técnica para se trabalhar o autoconhecimento, se trabalhar? Aquela que mais ressoar com você naquele momento. Então, esse é um ponto talvez relevante, porque é onde a gente coloca a técnica, talvez, à frente do próprio processo que a técnica está te conduzindo. Porque se a técnica ela está te mostrando uma forma de aplicação para você buscar uma melhor visão de si mesmo, ou reconhecer os pontos que você antes estava negando. Então, no fim das contas, é um processo independente da forma que é utilizado, que acaba sendo terapêutica na essência, visto que as pessoas elas vão entrando, né, nesse estado de talvez equilíbrio, de paz mais consigo mesmo, mas ao mesmo tempo
o cuidado para que isso não se torne uma armadilha que tire ela do caminho desse questionamento, talvez, que é dessa atualização. Eu gostei dessa palavra que você trouxe, assim, de atualização, que é como se fosse, como você tem um programa, né, no aplicativo no celular, que você usa, ele está pedindo para atualizar, porque tem alguma coisa nova ali que surge e aquilo muda a perspectiva. Você, em algum momento, se você não atualizar, você não consegue usar. Não sei como é que é para você, Ju, mas assim, pessoas que vêm fazer trabalho terapêutico mesmo, que começam a trazer coisas e você vê na própria fala da pessoa que ela não acredita mais naquilo, mas ela acostumou tanto a pensar que aquilo era realidade, aquilo já não é mais uma crença limitante. Ela já consegue ver outro caminho, mas ela se acostumou tanto que ela não consegue se desgrudar do pensamento, né? Que para mim são coisas diferentes, assim, que é uma coisa é você ter uma crença limitante, que é você não conseguir enxergar um outro caminho. Outra coisa é você conseguir enxergar um outro caminho, mas você continuar escolhendo o caminho que não serve mais. Então, eu acho que o autoconhecimento, essa atualização, ela leva para essa observação. O que eu fico pensando é que, assim como muitas técnicas nos levam para esse caminho, tem algumas que eu acho que podem trazer um pouco mais de auto-engano e fortalecer lugares de sustentação. Então, vamos pensar assim. Tantas coisas que falam que são ferramentas de autoconhecimento e que eu não vou falar se é ou não é, mas como que eu acho que essas ferramentas ajudam ou não. Então, por exemplo, astrologia, runas, campos informacionais que falam, ou até mesmo o enneagrama, ou quando a gente vai para os transtornos de personalidade lá dentro da psicologia, que tem uma categorização e fala assim, pessoas, se pessoas X, então comportamento Y, né? Então, sei lá, cancerianos são assim, assim, assado. Pessoa com transtorno de personalidade A, é assim, 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 assado. Ou dentro de um Theta Healing, por exemplo, em que a gente faz uma leitura de campo e fala para a pessoa, ó, tô vendo isso, 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 isso. E aí a pessoa pega aquela informação e ela pode fazer qualquer coisa com isso. E o que, que eu sinto que é importante de ser considerado é, a partir dessa informação que eu tenho, o que, que eu faço com isso? Porque muitas vezes eu colo naquela informação e eu passo a me ver a partir disso. E aí eu acho isso parcialmente rico no processo de autoconhecimento. Né? É rico no sentido em que, beleza, então algo surge para mim que eu nunca tinha parado para pensar, isso expande a consciência. Agora, se eu me prendo aquilo e passo a justificar o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso por causa disso, aí eu já acho que limita, né? Então, seja, por exemplo, eu tenho um transtorno de personalidade X, alguém descobriu, né? Foi diagnosticado. Aí eu começo a justificar meus comportamentos por causa disso. Ainda que tenha todo um aparato para falar, olha, na história de vida dessa pessoa, em geral, quem tem esse transtorno é porque tananã, 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 né? Embora nos transtornos sempre vai pensar que é uma combinação de fatores, né? Ou se fala assim, a pessoa é canceriana, né? E aqui parece que eu estou misturando alho com bugalho, mas é porque tem pessoas que se utilizam de informações assim para falar, como que é o seu processo de autoconhecimento? Eu vou na pessoa que joga búzios e lê carta e horóscopo e não sei o que lá. Eu reconheço que são fontes de informações sobre mim, né? Mas eu acho eu vejo essa diferença entre informações sobre mim e como que eu construo o meu processo de autoconhecimento. Então, quando eu junto a palavra autoconhecimento, no meu ponto de vista, é aquilo que eu construo sobre mim a partir daquilo que eu vejo por aí, né? Se é só uma introjeção de informações, é um autoconhecimento parcial, né? Ainda está quase no processo meu de construção de É só identidade. conhecimento, né? Aí o alto não está ali, né? Porque É, a informação só, né? Que é é, aquilo né? que É um você trouxe, conhecimento né, sobre de mim dentro para que fora e de não fora é. para dentro. Sim. Então, eu acho que é sempre importante, independente da informação que eu tenho de fora, eu tenho esse processo reflexivo, né? É, em que eu não fico simplesmente usando essas informações para justificar comportamento, mas muitas vezes ir além deles, né? Que é o que você falou. Às vezes, o que que faz uma pessoa, mesmo sabendo que tem uma crença limitante, manter, né?
Isso eu vejo muito a gente trabalhar muito mais na psicologia, por exemplo, que a gente vai maturando isso e tem um processo mais longo, né? Eu vejo um pouco dessas diferenças também. A pressa de resolver coisas, de querer mudar e compreender que tem coisa que é processo mesmo, que é um processo de aprendizado contínuo, né? E que não vai ser só um download que vai resolver, que a gente quer, né? O nosso desejo é que tudo na vida resolva assim. E como é rico a gente ir entendendo que tem coisa que vai acontecer assim, mas tem coisa que não. E não achar que tem um erro, sabe? Porque em geral, assim, não, tem um erro. Ou é um erro metodológico, ou é um erro de alguém que não está fazendo bem o trabalho dele, ou sou eu que não estou sabendo fazer a minha mudança, né? Mas é porque às vezes todos nós, né? Todos nós temos coisas que nos mantêm no empuxo de manter as coisas como são, né? Mudar não é simples para ninguém. Então, mesmo que possa parecer que é uma crença limitante, ou ainda que seja considerado que seja uma crença limitante, na prática eu vejo isso, assim, são coisas paralelas. Para algumas coisas a gente tem mais facilidade de mudar rápido, para outras demandam mesmo uma maturação. O que eu percebo dentro das pessoas que maturam ou que se colocam nesse estado de reflexão é essa coerência maior, essa consistência, que talvez seja o que a gente esteja chamando do autoconhecimento. Pessoas mais disponíveis, menos fadadas ao imediatismo, como isso precisa ser agora, eu preciso mudar agora, como se ela não tivesse esse poder de mudar aquilo agora. No fim das contas, é ela quem está criando essas transformações, é ela quem está criando essas mudanças. E aí esse autoconhecimento talvez seja esse espelhamento de mostrar isso, é mostrar que você é o agente, mas para eu poder enxergar isso, eu preciso do espelho, né? Que é o de dentro para fora, de fora para dentro. É igual, como é que eu vou saber que eu tenho alguma coisa aqui na minha face que tá. Eu uso o espelho para saber se tem alguma coisa que eu preciso mudar, que eu preciso reconhecer. E é muito interessante esse lugar. Também já ouvi muito das pessoas falando assim: primeiro eu vou me autoconhecer e depois eu vou em direção ao outro. E aí eu ouço isso, imediatamente vem um pensamento: e ela não vai nunca pro outro. Porque é um É processo tão infinito, né? constante, você tem que atualizar o tempo Uhum, todo, então você vai lá. Aí você acha que terminou, aí atualiza de novo, novo caminho. Então você vai para uhum, um movimento para dentro e isso cria uma separação do outro. Então, para que sim. serve isso tudo também? Para que serve se autoconhecer? Que eu sinto que nos processos um pouco mais longos, ainda que seja a partir da terapia integrativa, é a pessoa dizer, bom, eu entendo que eu sou o sujeito dessa vida, né? Que muitas vezes, quando eu vou para uma sessão em que eu tenho a expectativa de uma resolução rápida, a gente entende que existe uma angústia ali, né? E que tudo bem a pessoa querer mudar rápido e talvez vai mudar rápido, mas enquanto a gente não pensa assim, não está muito claro internamente que eu sou o sujeito da minha vida, eu coloco no outro essa responsabilidade. Né? Eu imagino que muitas pessoas vão ouvir que são terapeutas integrativas, tenham feito curso com você, e como isso é difícil para quem é terapeuta, especialmente quando está no início, né, do trabalho, porque compra essa ideia. Né? Se a pessoa não mudou a vida instantaneamente, sou eu, terapeuta, que falei com a minha, sei lá, com a minha técnica. Quando, na verdade, eu acho que o grande lance é todo mundo lembrar que todos nós somos o sujeito da ação, né, da nossa vida. E que sim, é muito bom que a gente possa ter outras pessoas para nos apoiar, seja pelas vias da terapia integrativa ou da psicoterapia, mas o que você vê e eu também vejo, né, pessoas que têm um trabalho de sustentação do autoconhecimento e que, né, também fazem esses outros trabalhos, geram mais resultado para a própria vida e no processo de autoconhecimento, porque em algum nível essa pessoa me parece que já tem mais claro. Eu sou o sujeito da minha ação, eu sou o sujeito da minha vida. Então, beleza, estou aqui trabalhando, estou sustentando algo e de repente eu faço assim, tum. Vamos dizer, o salto quântico aparece mais fácil em quem já se conhece mais, quem sustenta a angústia de não mudar rápido também, né? Quando a coisa vem, ela vem mais tranquila. E aí eu acho que entra um pouco numa outra pergunta que surgiu lá, né? Que é o vazio, essas angústias, né? Que podem nos mover nesse caminho do autoconhecimento, que eu acho que é uma das coisas que nos move, uma das coisas que nos move, né? Querer saber mais, buscar cada vez mais.
E tem pessoas, eu acho muito interessante, às vezes eu dou curso, né? E aí tem gente que fala assim, ah, não tô afim de olhar para isso agora. Que é bom também, né? A pessoa fala, olha, nesse momento eu tô cansada, não tô afim de ficar mexendo demais, porque esse caminho, ele pode ser muito prazeroso, mas vez ou outra também vai nos tocar em lugares doloridos, angustiantes, as nossas sombras, as partes que a gente não é lindo, maravilhoso, alecrim dourado, né? E poder olhar para isso e sair também de uma lógica de autopenalização e reconhecer também isso como parte de nós, né? As partes não bonitas, né? Digamos assim, isso também demanda, né? Demanda que a gente vire muitas chaves, né? Para esse autoacolhimento, né? E, Sim, sim. e lidar com essas angústias, né? Eu acho que essa falta, né? Alguém perguntou lá no grupo, né? Como que é para lidar com falta? Como é para lidar com o vazio, né? Assim, a gente vai lidando com o que é possível, mas existe algo que é fundante, nossa, né? Se eu não Sim, sentisse falta, eu não comeria. Se eu não sentisse falta, eu não queria relacionar, que é o que você falou, né? exatamente. Nós somos seres em relação, né? A gente busca Exatamente. se resolver para estar bem com as outras pessoas, seja no relacionamento afetivo, nas relações familiares, com o nosso passado, e nós somos uma pessoa, né? Se eu falo que eu quero me autoconhecer para estar bem com alguém, pode ser comigo mesmo, mas via de regra, Sim, no fundo, a gente quer estar bem nas relações, né? sim. Você não acha, por exemplo, então, que esse discurso de cura, que muitas vezes é propagado no autoconhecimento, ele não Uhum. cria talvez uma inconsciência em relação a isso, justamente por causa disso que você está trazendo? Porque esse discurso de cura, ele faz você negar os pontos do caminhar. É isso, essa angústia que se Aham. sente De vazio, como coisas se que fosse vão algo que permanecer em eu aberto. Uhum. assim, parece que eu tô fora, né? Então, assim, eu tô saí do caminho do autoconhecimento. E aí, assim, como assim? Isso é totalmente teu, parte da sua história. Né? As pessoas às vezes falam Uhum. assim, você não precisa criar dessa maneira. Eu falo, mas já tá criando, né? Então, assim, a questão Uhum. é, claro que você não precisa, e isso vai abrindo possibilidades, você vai olhando para outras possibilidades de vivenciar algo, mas a partir do momento em que você está vivendo aquela situação é parte da sua realidade que está trazendo o tal do aprendizado que você está tendo. Então você tem que estar atento dentro do movimento. Até no meu autotrabalho, assim, quando eu estou muitas vezes num processo, as pessoas perguntam assim: ok, você quer trabalhar alguma coisa? E aí eu me vejo e falo assim: eu até tenho questões, mas essas questões eu sinto em desenvolvimento, eu sinto que isso está acontecendo. Então, por que que eu vou. Né, para mim é até incoerente, porque Uhum. parece que eu estou querendo fugir daquela experiência. E aí a gente Sim. está querendo se autoconhecer para viver bem, mas a própria vida a gente nega? A gente nega a própria experiência? Eu queria comentar um pouco do que você falou de cura, né? Que eu acho que é uma diferença conceitual do que a gente vê na psicologia e nas terapias integrativas. Na psicologia não usa a palavra Uhum. cura, né? Não tem essa ideia. Mesmo quando tem um tratamento para algo específico, fala de remissão de sintoma, né? Mas a gente não usa a palavra cura porque a gente sabe que as coisas são dinâmicas. E mesmo quem um dia, sei lá, estava com crise de pânico e melhorou, pode ser que volte, pode ser que não, né? Porque quando fala cura, pensa assim, nossa, nunca mais isso vai voltar. Né? E prometer isso para alguém é muito complicado, porque a vida é dinâmica, as coisas podem acontecer novamente. Né? Me veio um pouco dessa ideia também sobre o que a gente entende sobre a facilidade das transformações e das mudanças. E como que a gente cria, a gente acaba não realizando, porque se não for fácil, então quer dizer que eu estou no caminho errado. Né? Tudo tem que ser muito fluido. Se a coisa não está acontecendo fluida, é porque não é para ser. Eu tinha uma crença limitante muito interessante, assim, que era assim. Eu falava assim, se eu planejar, as coisas não vão dar certo. Então, eu era uma pessoa que eu só tomava decisão em cima da hora. Até hoje, se eu não cuidar, eu faço assim. Tipo assim, você vai fazer um curso? Eu deixo para decidir no dia anterior, né? Porque eu pensava assim, se eu planejar muito, a coisa pode dar errado. E aí, obviamente, o meu ponto de vista ia sustentando toda vez que eu tomava decisão rápida e a coisa funcionava, e qualquer micro problema que acontecia. Digamos que eu decidi uma coisa daqui a um mês, tá? E aí, no meio do caminho, veio um desafio. Para mim, aquilo era a grande comprovação de que tinha algum problema, né? E aí eu fui mudando esse ponto de vista. Falei, gente, calma, né? Resiliência, construção.
É isso, né? E se eu tenho uma intenção que só vai se concretizar daqui a um ano, de repente, poder passar pelas coisas, né? É, entender que ainda que não seja só fácil o tempo inteiro, eu ainda posso aprender com os desafios, com as questões que aparecem, e isso me sustentar ainda mais um trabalho, né? Um desejo, uma realização de médio e longo prazo, isso fortalece esse lugar de construção que a gente estava falando, né? De autonomia, de quem eu sou, porque senão, novamente, a gente vai criando certas ilusões, inclusive sobre isso. Ah, não, as coisas só são se for fáceis. Só deve ser, né? O grande sinal do universo que as coisas estão fluindo é porque tudo é com facilidade. Eu gosto dessa ideia, e eu acho que pode muitas vezes ser. Mas e quando não é? Aí a gente deixa de realizar? Né? A gente abre mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas transformações, né? Fica descrente, né? Então fica um pouco. Eu sinto que a gente precisa também, ou a gente se enriquece mais, né? Abre mais possibilidades quando a gente também não restringe, que é só se tiver total facilidade que eu vou fazer uma coisa. E como seria eu poder também, a partir daquilo que me aparece como um desafio, acolher, né? Tem um conceito muito legal que eu aprendi lá na chama terapia do esquema, que é perfeccionismo emocional. É essa percepção que a gente tem assim, eu tenho que estar sempre bem, feliz, alegre, né? Tudo que vem que não é isso é um erro. É um erro do meu sistema, é um grande sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo. Cancela, 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 né? Libera, não é meu, né? Então a gente vai negando a humanidade que existe dentro de nós, né? Eu sinto que isso vai criando uma separação, uma sensação de inadequação, de erro, né? Quantas vezes eu fui, por exemplo, ser assistente em cursos em que a gente está trabalhando raiva, rancor, ressentimento, e a pessoa fala, não, eu não sinto raiva, não. Não, eu não sinto rancor, não. Você fala, ah, então tá bom. Beleza, então, Uhum. pessoa evoluída, né? Que bom. Iluminado. Mas me parece também um pouco humano, porque é parte da nossa humanidade poder sentir, né? Se o nosso limite está sendo rompido, se a gente está sendo desrespeitado, por que não poder sentir raiva e poder colocar um limite ali para a pessoa? Né? As pessoas, a gente confunde socialmente raiva com violência e a gente pode Uhum. sentir raiva e não ser violento com alguém, não ser destrutivo necessariamente, e às vezes a gente tem que destruir uma situação, né? Uhum. Enfim, então vamos pensar assim, sei lá, tá vindo uma criança, né? Tá vindo um carro e uma criança tá na sua frente. Se você não tem esse impulso, que é de vrum, empurrar a pessoa, né? Ela pode ser atropelada, muito pior, né? Então, assim, percebe que essa energia, tudo bem que aqui é movido pelo medo, não pela raiva, mas às vezes a raiva também nos protege, né? Assim como o medo às vezes nos protege. Então, para mim foi muito importante, sabe, acessar esses conteúdos mais de manejo emocional para eu mesma me integrar, para eu mesma ver que não tem um erro, né, sobre essas emoções, esses sentimentos que são socialmente aprendidos como errados, equivocados, né, inadequados, porque aí eu acho que isso reforça dentro de nós um lugar de que tem um grande erro acontecendo, ao invés da gente simplesmente aprender com todas essas emoções, com essas situações que nos passam. E aí eu acho que isso nos traz mais humanidade, né? Uma humanidade mais compartilhada. A gente deixa de querer, né, ser só perfeito, né? Então traz mais leveza. Pelo menos para mim, a experiência individual me trouxe muito mais leveza quando eu entendi que todas as emoções trazem informações importantes, não só sobre as situações, mas sobre nós mesmos, sobre as minhas necessidades, sobre o que eu preciso, sobre o que está acontecendo naquele momento, né? Reconhecer, validar e poder comunicar de várias outras formas, porque também tem um pouco isso da atualização. Se, por exemplo, eu cresci num ambiente com violência, e aí eu entendi que raiva igual violência, né? Eu posso falar, nossa, nunca vou sentir raiva, porque é destrutivo. E aí eu fico engolindo a raiva, engolindo a raiva, engolindo a raiva, chorando, né? Muitas vezes a gente chora de raiva, porque não tem coragem de falar. Eu já atendi muitas pessoas que têm crise de ansiedade, quando, vamos dizer, a resposta normal do corpo seria raiva, né? Tem um limite rompido. A pessoa tem tanto aprendizado errado, né? Tanto aprendizado de que a raiva é algo ruim, que a pessoa entra em crise de ansiedade, porque não pode não pode expressar. Se você vai pensar no processo terapêutico, especificamente falando, a pessoa, ela não vai. Geralmente, né, se você está falando de um trabalho contínuo, é diferente. Mas dentro desse imediatismo que a gente está falando, que as técnicas podem trazer e Uhum. tal, a pessoa ela vai chegar com uma queixa. Ninguém, dentro de uma técnica específica que é dita como de cura,
Uhum. chega lá pra. Ah, não tem nada, né? Ou então fala assim, ah, eu tô tudo super bem na minha vida e eu quero. Não, ela Aquilo vai foi chegar que com uma parece. queixa. Então, aquela queixa é algo que ela tem negativo e que ela não está conseguindo aceitar como parte do desenvolvimento dela. Se eu, enquanto terapeuta, compro essa ideia dela, eu não tenho nem como ajudá-la. Eu não tenho nem como ser suporte para. Porque o meu suporte ali não é para deixar que aquilo deixe de existir, e sim fazer com que ela perceba por que aquilo existe e que é Uhum. importante aquilo existir dentro da vida dela. Isso é muito. É o que vai criar para a gente as possibilidades. Né? Então, cada caminho ele vai ter Uhum. esse. Vai ser muito particular. E o ouvido ali, talvez, daquele que esteja conduzindo, esse olhar atento, ele seja muito mais para observar. Que é isso, a técnica vai ajudar a gente a observar o que ele cria na vida dele quando a Uhum. técnica não existe. Sim. Porque o que está fazendo aquilo acontecer não foi algo que criou fora da experiência. Todas as questões Uhum. foram criadas com experiências. E todas as questões também são resolvidas com experiências. E a gente muitas vezes quer fugir, né? Quer fugir da experiência, que é só a resolução das coisas, né? Não quer sentir e quer resolver. O que você traz é talvez uma das partes principais que eu vejo no processo de autoconhecimento. A gente se permitir ir vivendo e experimentando resolver a coisa na experiência, né? Porque senão fica só no cognitivo, né? No como deveria ser, como eu acho que as coisas deveriam ser, e a gente se afasta, né? Da conexão com o outro, com nós mesmos, com as nossas emoções, né? Fica só no deveria, 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 né? E você vê que muito é da tentativa de fugir da angústia, né? E não que a gente tenha que querer ficar vivendo situações desagradáveis, né? Mas ninguém chega numa terapia falando assim, ah, eu vim aqui que eu quero integrar melhor. Não, é tipo, ah, eu não quero sentir essa dor. Como que eu faço para não viver essa dor, né? Como que eu faço para não viver essa frustração? Como que eu faço para não viver o medo do futuro, né? O medo de um relacionamento. Uhum. Então, tem muito é o desejo de não viver, Uhum. né? Ao invés de o desejo de viver e poder aprender com aquelas Sim. experiências. É muito mais trazer essa pessoa para o estado de presença, né, que é o se perceber, o se analisar dentro dessa perspectiva. Porque às vezes eu vejo até isso, né? Essa sensação de, olha, eu tô me dando conta que sozinho é importante também, né? A pessoa fala, olha, eu agora já tenho um monte de ferramenta e vai. E aí, em algum momento, algo aparece e pode voltar para buscar esse olhar externo, né? Porque é isso, é muito interessante, né? Especialmente no processo de psicoterapia, que se propõe a ser um pouco mais de médio prazo, longo prazo, é muito normal ou muito recorrente que quando vai dando uns 2, 3 meses a pessoa fala, tô ótimo, vou parar, né? Por quê? Porque já começou esse processo de construir as próprias ferramentas e aí a pessoa fala, ah, então vamos embora, beleza. Né? Só que tem algo que eu acho interessante também, que é a gente poder se permitir ser apoiado, né? E ter esse lugar de escuta e se escutar, né? Que eu acho que nesse lugar é que tem a riqueza de qualquer processo terapêutico, né? No sentido em que eu falo, na hora que eu falo eu posso me ouvir, na hora que eu me ouço eu falo, oh, putz, agora é a primeira vez que eu tô parando para perceber o que eu tô falando, porque enquanto tá na minha cabeça é diferente. Quando a gente fala pro outro, alguma coisa acontece, né? Então vejo também essa possibilidade, né? Mesmo quando a pessoa, sei lá, já parou, até teve alta, em pessoas que trabalham com alta, ou deu um tempo da terapia, né? Às vezes a pessoa que faz terapia comigo, a gente falava, ah, eu vou ficar um tempo sem fazer e vou voltar depois, né? Tirar férias da terapia. E aí depois, quando a pessoa sente que um suporte, né, um olhar externo ajuda, é isso, porque a gente sempre vai ver a vida a partir do nosso ensimismamento, né? Por mais que a gente tenha um olhar reflexivo, coisas que eu acho muito legal também, né? Que enriquecem o processo de autoconhecimento, cursos, né? Você dá muito curso, eu dou curso também, né? Porque ali tem alguém te falando uma coisa que não parte do seu próprio ponto de vista, né? Você ouve pessoas falando sobre uma outra ótica daquilo que você sempre pensou igual,
Então, eu acho muito rico também, dentro do processo de autoconhecimento, essas outras ferramentas que não são só a psicoterapia ou a terapia integrativa, né? Esses Sim, lugares um pouco mais coletivos de aprendizado sobre as coisas, né? que é o conhecimento, Gosto né, que a também gente está dessas falando, né? Se a ferramentas. gente fala em autoconhecimento, Uhum. onde está o conhecimento, né? Então, não é uma pessoa viveu aquilo e está te falando, várias pessoas viveram aquilo, e aí aquilo tem É. um norte, né? Te dá Uhum. talvez uma medida de um norte ali para você poder viver esse processo de autoconhecimento Um da terapia e tudo. espelhamento, né? Se ver naquilo, ou se ver o oposto daquilo, né? Poder questionar, putz, olha só, nunca tinha pensado nisso, né? A pessoa fez assim, eu faço assado, né? O que que será? Então, eu acho muito legal também os processos coletivos como uma ferramenta para o Sim, autoconhecimento também, né? totalmente. Não, também vejo total. Eu costumo dizer assim que tem três movimentos na minha ótica, claro, né? São três movimentos que para mim são importantes e que eu compartilho com as pessoas porque isso pode também, né, servir de fundamento, de referência para ela, que é o estudo, né, que aí pode ser curso, mas pode ser também o estudo, né, o autodidata, ou aquele que vai buscar informação, que lê livros, que vê, que vai se nutrir de conhecimento, a experimentação, porque eu acho que tem uma coisa diferente da prática, para mim, porque a experimentação ela tem um quê de prática, mas ela também tem um quê de teoria, que é um lugar onde você Dúvida. está Uhum. compreendendo a Uhum. prática daquela teoria no seu código. Que aí talvez isso seja muito bem autoconhecimento mesmo, porque do que adianta também você só estudar, 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 e aí você faz o que com isso? Né? Então, essa prática ou essa experimentação ela serve muito para que a gente possa observar isso no decorrer do aprendizado. E a entrega, que é o lugar onde você já compreendeu, já entendeu como funciona para você, e a partir disso, você agora é um canal também de entrega daquela consciência. Então, para mim, nesse movimento, o autoconhecimento, olha que doido, né? Ele está muito nesse meio, que é que tem essa teoria, tem ali a prática, mas é esse lugar da experimentação, que não é a mesma coisa do que a gente está falando quando diz que a vida é um palco disso. E isso nos coloca nesse lugar de autorreferenciamento já não só de comprar do outro, né? Eu achei muito interessante você usar essa palavra de experiência, experimento, porque eu trabalho com terapia do esquema, mas a minha base é Gestalt, e a gente usa a palavra experimento como ferramenta terapêutica, né? Seja no consultório como para a vida. Tipo, vamos fazer um experimento? Né? Que tem um pouco também desse lado prático, mas um lado de curiosidade, né? O experimento não é vai lá dar sua cara a tapa. Vamos testar? Como seria? Né? Quer fazer um experimento aqui? Então a gente faz, né, práticas de visualização, cadeira vazia, enfim, tem ferramentas que a gente faz no consultório, ou às vezes, né, eu proponho para a pessoa que eu atendo fazer esses experimentos na vida prática, mesmo no processo de psicoterapia, por isso, porque muitas vezes está só no processo cognitivo, o cognitivo é muito lindo, maravilhoso, perfeito, mas é na prática que a gente vai perceber as nossas reações, o que, que acontece, né? É, achei legal, assim, essa perspectiva, a mesma palavra em lugares diferentes. A palavra ela é uma referência para tanta coisa, né? Então eu acho isso incrível, assim, eu acho uma coisa infinita. Quanto mais a gente, pelo menos para mim, isso é muito verdade. Quanto mais eu vou me aprofundando, mais eu vejo que eu não sei nada. Que eu, Aham, uhum, caramba, tipo, é muita coisa. é, A pessoa inicia o processo dela ali, que ela chama de autoconhecimento, porque ela chamou a técnica, o método ali como uhum, processo de autoconhecimento, e ela não percebeu que desde que ela nasceu ela está se autoconhecendo. Mas ali uhum, naquela referência dela, e tudo bem também ela existir, ela vai se aprofundando e ela tem uma sensação de que, nossa, eu estou conhecendo tanta coisa, eu já sei tanta coisa,
como se estivesse ficando num espaço finito, né, de possibilidade. Agora eu já sei tudo. E aí chega alguma coisa que acontece e mostra, tu não sabe nada. Eu gosto muito de pensar como que, assim, é até bom te ouvir também. Eu falo que o eu sou, ele é tão maravilhoso quanto terrível, porque ele pode nos dar esse senso de identidade, de, então tá, aqui sou eu, ali é o outro, eu entendo quais são os meus valores, minhas importâncias, meus desejos, tal, lá, mas às vezes a gente se cola tanto que a gente se restringe, né? O meu eu sou, então eu sou isso, né? Então, é, eu sou psicóloga, eu falo porque assim que eu me formei em psicologia, foi muito interessante. Eu, na época, dava aula de dança, estava super envolvida com a dança e tal. Aí, assim que eu formei, parei. Falei, não, agora eu sou psicóloga, então não tem por que eu ficar mexendo com isso mais, né? Então, eu fui excluindo, né? Então, da mesma forma, eu fui para a área de educação. Quando eu fui para a área de educação, então não sou psicóloga. Voltei para psicologia, então não sou mais da área da arte e educação. E aí, como que eu fui criando essas separações? Depois eu falei, gente, eu tô só me fragmentando, né? Quando na verdade tudo isso me compõe. E, e como é importante a gente perceber nessa permeabilidade, que é algo que você já falou no início da nossa conversa, que às vezes a gente separa vida profissional, vida pessoal, né? Em alguns momentos a gente sim exerce papéis e tem coisa que a gente vai fazer aqui e não vai fazer ali, mas de qualquer modo é importante que internamente a gente tenha essa percepção, né, de inclusão dessas partes, características, desejos, que às vezes vão ser antagônicos, às vezes, né? Eu falo, por que tem tanta confusão? Mas eu gosto, mas tenho raiva, não tá errado isso. Não, mas faz parte, às vezes a gente vai gostar e ter raiva sim, né? Eu quero estar junto, mas não devo. Faz parte também, às vezes é isso que vai acontecer, essa confusão mesmo, né? E nenhum é mais correto que o outro, né? Às vezes as duas coisas vão coexistir. Eu acho que as associações, elas são boas, são importantes, né? A vida pessoal. Claro, é importante você focar na sua vida pessoal, você ter essa referência. Mas ela também pode ser terrível à medida que você não consegue, por exemplo, perceber o teu espaço pessoal reverberando na sua vida profissional. No caso ali, por exemplo, talvez do exemplo da dança com a psicologia, porque é indivisível de você. Aquela que dança não é a dança, mas aquela que dança é a mesma pessoa, né, que está vendo aquela experiência da psicologia. E aí a gente vai criar o rótulo, né? Eu sou a Eu falo expressão. assim, até eu mesmo, né? Por exemplo, eu sou psicóloga e terapeuta integrativa. O meu conselho profissional de psicologia, ele restringe, né? Eu não posso no mesmo canal falar sobre terapia integrativa e psicologia, porque eles entendem que eu posso estar criando uma confusão na cabeça das pessoas e, enfim, vender uma coisa pela outra. Então, isso é uma briga interna que até hoje eu vivo, que eu falo, gente, eu gostaria muito de poder falar mais sobre as coisas integrativamente como eu estou fazendo aqui, porque eu vejo diferenças e acho que é simples a gente falar sobre as diferenças. Poderia, não vejo tanta dificuldade nessa compreensão, mas como tem essa regra externa, eu fico toda, ai meu Deus, não posso, então tem que, né? Porque tem de fato um policiamento ali, né? Mas, e aí, beleza, mas no consultório eu divido, eu separo uma coisa e outra, horários, valores, né? Mas ainda assim, dentro de mim eu precisei também trabalhar para entender que ainda que eu faça coisas diferentes, eu sou a mesma pessoa. Se eu fosse arquiteta e psicóloga, também ia ser lugares diferentes, né? Se eu fosse, sei lá, padeira e terapeuta integrativa, também ia fazer diferente, né? E também não é porque eu não faço ao mesmo tempo que isso também não me integra, né? Que eu acho que isso também é um equívoco. A gente está falando de um assunto que é justamente, talvez, aquele ponto que leve a gente para incluir a própria vida dentro do que a gente está criando nesse mundo virtual, né? Um mundo real. E tudo bem, esse mundo virtual ele existe também, ele está ali, eu acho que, né, não é negar ele. Mas entender também a implementação da sua própria experiência. O que faz sentido para você? Como faz sentido? Né? E também, enfim, a abordagem que é coerente para você naquele momento, às vezes vai mudar e muda. Mas é constante. Em algum outro momento, isso vai mudar de novo. Então, que parece que a gente descobrir é isso, né? E aí, na vida, a gente vai ver que é isso tem um tempo também.
você vai encontrar uma outra coisa mais genial que aquilo depois. E faz parte. Bem, Ju, gostei muito assim de ter você também aqui, trazer essa contribuição. Tinha um tempo que a Muito gente bom. não conversava e Proseava. não proseava. Então, muito gostoso. Quero fazer isso mais vezes. Quero abrir também esse Bora. espaço aqui para quem está assistindo o vídeo, para quem chegou até aqui, para também Uhum. conhecer um pouco mais do trabalho da Ju. Ela trabalha muito com essa autorregulação emocional, muito com mulheres, né, Ju? Eu acho que você pode dizer um Isso. pouco mais assim, sobre o seu trabalho, que é muito bonito, assim, muito, muito legal. Eu acompanho. Atualmente, né, assim, vamos dizer, o meu maior foco, ele está dentro da psicologia, né? Tenho estudado terapia do esquema e a Gestalt, trabalhando muito com mulheres, apoiando no manejo emocional e no fortalecimento da autoestima. Não sei se você lembra, Fê, mas teve um período que eu trabalhei bastante com mulheres que vivenciaram relacionamentos abusivos. Eu vi que aquilo estava muito na dor, e eu falei, vamos para a potência, né? Que é esse lugar do nosso fortalecimento. Então, hoje, o meu trabalho não só clínico, mas nos cursos estão voltados para esse aprendizado, né, dessa autorregulação para o fortalecimento interno. Mas eu trabalho também com terapias integrativas, né, com as bases aí, acho que comuns, não sei se é comum do Fê, mas também do meu jeito, né, assim como você, eu também hoje não falar, faço sessão só disso ou daquilo, mas porque eu vejo uma complementaridade muito legal, né? Assim, uma possibilidade de expansão. Vamos dizer, na minha vida individual, eu faço tudo, né? Eu faço psicoterapia, eu faço os cursos de autoconhecimento, eu me aplico o reiki, eu faço os downloads, né? E eu acho que isso tudo caminha muito bem. Uma coisa não precisa ser ou uma ou outra. Né? E quem quiser conhecer o meu perfil aqui no Instagram é julianasardinha.psi. Então, fiquem muito à vontade. E acho muito legal, né, Sim, Fê? Se alguém quiser deixar algum comentário aqui também sobre essa sim, conversa para é, aprofundar, a gente vai claro, respondendo, trocando ideia, né? sim. E também Eu vou vou ter muita deixar alegria na se alguém tiver o seu descrição perfil. também para quem quiser Uhum, acessar diretamente o seu perfil, eu vou deixar na descrição do vídeo, que fica mais fácil para a pessoa também poder acessar uhum, ali o seu beleza. perfil e tudo mais. E claro, os comentários ajudam muito. Eu acho que os comentários eles até inspiram. Inclusive, esse vídeo ele foi criado a partir de um comentário. Então, É. ele abre para a gente essa gama de Uhum, possibilidades, de experimentações. Então, a gente falou de um tema, a gente falou do autoconhecimento. Então, dentro desse tema, a gente, enfim, navegou em vários lugares e pode ser que alguma coisa disso tenha alguma dúvida, ou a própria experiência da pessoa pode inspirar a gente a uhum. criar. E, enfim, eu acho que é Aprofundar, né? o convite. E claro, né, quem está assistindo aqui e não está inscrito, se inscreve. Curte também, que é legal, porque quando você curte, o próprio a plataforma vai entendendo que isso é um conteúdo relevante e vai disparando para outras Uhum. pessoas que também podem querer ouvir o que a gente falou aqui e compartilha para aquelas Hum. pessoas que vocês sabem que poderia ser uma contribuição ou que vocês gostariam que fosse uma contribuição. Eu nem falei, né, mas eu quero te agradecer muito, né, por essa possibilidade, pelo convite, dessa troca, é gostoso demais, assim, poder conversar com você, para mim é sempre uma fonte de conhecimento e troca muito boa, então estou muito grata. Muito, muito grato por ter aceitado o convite, por estar aqui, por poder também trazer um pouco dessa visão, que é muito legal. Acho que muitas pessoas vivem da mesma maneira que você vive, né? Você vive isso há muito tempo, quer integrar talvez esses pontos que parecem, né, que Uhum. são tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. O que eu fiz, na verdade, foi dentro da psicologia buscar as práticas mais integrativas, né? Em que a minha visão de mundo está ali dentro. E aí, quando eu estou atuando, né, e apoiando alguém com o processo de terapia integrativa, beleza também, porque, enfim, meus valores eles são os mesmos, né? Nos dois lugares, dessa visão de mundo e Exatamente. de Esse é o pessoa ponto principal. integral. E agradecer também a todo mundo que esteve aqui até o final. Lembrando, ó, de deixar o joinha, compartilhar. E aqui na descrição vai estar o contato da Ju. Vejam lá, vasculhem, seguem ela também no Instagram, nas redes sociais, que vai ser muito bom. Acompanhem. É um prazer receber todo mundo. E Obrigada, Fê. até!